Seguindo na análise de algumas imagens proféticas e apocalípticas, hoje a gente vai falar das trombetas que tocam nos céus. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bealoterra, hoje focando nos parágrafos 116 a 118 do Zohar, 10º ano de leitura. Bom, o texto que a gente está estudando, vocês devem ter visto desde o começo da semana, traz várias imagens, do que acontece no céu. E o Zohar está descrevendo que do lado da águia e do leão, dois símbolos celestiais, saem dois mensageiros. E que esses dois mensageiros são chamados de as duas trombetas. E como era mais ou menos antigamente nos exércitos, eles vão na frente dos acampamentos espirituais, tocam essa trombeta para fazer as tropas andarem. Tá? Então, como se eles fossem líderes aqui de uma caravana divina. Então o Zohar conta para nós que quando essas trombetas tocam, todos os exércitos, todos os grupos de seres, sejam os maiores ou os menores, eles se juntam e todo o céu se organiza, tudo se prepara para viajar, para se mover. O Zohar diz que todas essas tropas celestiais fazem isso observando o santuário que está na terra, o tabernáculo onde o povo de Israel rezava para Deus, onde a presença de Deus se manifestava. Bom, então vamos trazer isso para o nosso mundo, que é o que importa. Essas trombetas no céu são o que nós em português chamaríamos de chamados espirituais. Sabe aquelas situações que fazem a gente parar, levantar, se reorganizar e seguir em frente? Essas são as trombetas. Pode ser um monte de coisa, Pode ser uma perda pela qual a gente passa, pode ser uma mudança, positiva ou negativa, pode ser um encontro com alguém inesperado, um sonho, uma sensação interior de que, olha, chegou a hora, cheguei no meu limite. Quando essas coisas acontecem, é como se o universo estivesse nos chamando, É tipo, agora, é a hora de se mover, é a hora de mudar, é a hora de sair do lugar. Então, assim como nos céus tudo se organiza ao som dessas trombetas, aqui embaixo a gente também é chamado a se alinhar quando essas trombetas tocam. E esse alinhar também inclui muita coisa, É você deixar distrações de lado, é você reunir as tuas forças internas, é saber que é hora de andar em direção ao teu propósito. Agora, tem um detalhe bastante bonito aqui. A trombeta só é ouvida por quem está atento. Se a pessoa está cheia de barulho interior, cheia de correria, de reclamação, de resmungo, de ruídos da mente, ela não escuta nada. Então, antes de escutar essa trombeta tocar, a gente precisa de silêncio. E por isso, talvez na tradição judaica, o toque do shofar, que é na verdade a trombeta, feita de um chifre de carneiro, é usado em momentos que vão exigir o quê? A famosa teshuvá, o retorno, a introspecção. Porque é um som que acorda a alma, para a gente se reorganizar por dentro. Então essa trombeta celestial, ela não fala em palavras, é um som pungente, digamos, que desperta, ativa a alma, e esse despertar é diferente para cada um. E aí, vamos lembrar que o Zohar termina dizendo que tudo isso está ligado ao tabernáculo, que é Malhut, no sentido cabalístico. Então isso significa que o movimento espiritual tem uma direção, tem um foco. A gente não está caminhando por caminhar, a gente está caminhando em direção ao tabernáculo, em direção à presença divina, em direção ao centro, em direção a uma verdade mais profunda, como você quiser pensar. Então não é só escutar o chamado, e seja lá qual for, como eu falei, uma crise, um amor, uma intuição. O chamado é para quê? O chamado é para onde? Porque você pode ouvir o chamado e ir na direção contrária a ele. Você pode ouvir o chamado e não andar como deveria. Então você tem que ouvir o chamado e ainda ir na direção certa, Ir em direção ao tabernáculo, ir em direção à presença divina. É assim que você consegue fazer com que essas trombetas do céu que estão tocando e te chamando tenham um sentido, tenham um efeito na sua vida e cumpram, digamos, o seu propósito. Um bom dia a todos e tudo de bom.